Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma videoaula de língua portuguesa. Meu nome é Mariana Cunha. Eu sou professora de língua portuguesa dos 8º anos e a aula de hoje vai ser uma aula assim muito rápida, um assunto curtinho, tá certo? A aula de gramática é um assunto curto, mas eu espero que vocês assistam a aula e façam atividade no final, tá certo? Escola Municipal, o cabeçalho é esse: Escola Municipal José Cosseno dos Santos, disciplina Língua Portuguesa, professora Mariana Cunha. As turmas é 8º A, 8º B e 8º C. A aula de hoje chama-se de aposto e vocativo. São dois assuntos da gramática que causam confusões, né? Alguns alunos fazem confusão, até uma coisa mais prática. O que é aposto? Aposto é uma explicação. Vai aparecer numa oração, numa frase, geralmente dando a explicação de algum termo. E vocativo é um chamamento. O aposto ele pode aparecer entre vírgulas ou não. Já o vocativo sempre vai aparecer entre vírgulas. Então eu vou ler o que tem aqui logo no primeiro slide, que eu tentei fazer essa explicação assim dos dois, né, para separar, para distinguir, em que aposto é um termo acessório da oração. O que é acessório? Acessório é aquilo que serve só apenas de enfeite. E o vocativo é um termo integrante, é um termo que vai integrar a oração. Mas uma coisa muito importante, uma informação importante: nenhum dos dois é essencial. Nenhum dos dois vai ser nem sujeito nem predicado. Tá certo? Eles são termos que não são essenciais. A oração pode conviver sem eles. Tá certo? Então aqui, aposto destacado com sinal de pontuação. Por quê? Porque ele pode ter sinal de pontuação ou ele pode não ter sinal de pontuação. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Então, com sinal de pontuação, como é que ele fica? Assim, ó. Dom Pedro, o príncipe regente, então aqui eu já encontrei o meu aposto, declarou que ficava no Brasil. Então, isso aqui é uma explicação. Eu estou explicando quem é Dom Pedro. No caso, é um aposto. Aposto é uma explicação. E o aposto não destacado com sinais de pontuação. Aqui é o príncipe regente Dom Pedro. Aqui apareceu como Dom Pedro, o aposto, desculpa aí o trocadilho. E ele não apareceu vírgulas. Então, para diferenciar, o aposto não é necessário, não é obrigatório o uso da vírgula. Já no vocativo, o vocativo são termos integrantes da oração. Pode aparecer em qualquer posição da oração, pode aparecer no começo, no meio, no fim, mas ele vai ter que ter vírgula. Esse é o charme do vocativo. E o que é vocativo? O vocativo é você chamar, é invocar alguém. Tá certo? Então, se o aposto é uma explicação, vai aparecer na frase como uma explicação. O vocativo vai aparecer na frase como um chamamento, como se estivesse chamando alguém. E é fácil da gente entender. A gente vai entender que está chamando alguém até pela entonação da voz. Então, exemplos, né? Filho, olha a vírgula aqui. Um dia tudo será seu. E aqui, não sei minha terra, se um dia eu voltarei. Aqui eu tenho minha terra. Apareceu entre vírgulas e foi um chamamento. Posso ajudar, Senhor? Então aqui, ó. O Senhor é o vocativo e apareceu uma vírgula antes. Então, para esclarecer que aposto e vocativo são termos diferentes, eu já comecei com esse slide. Aposto. O aposto é um termo acessório da oração que fornece informações sobre outro termo da oração, explicando, esclarecendo, desenvolvendo, detalhando, enumerando, especificando, resumindo ou comparando esse outro termo. Assim, um aposto pode ser explicativo, enumerativo, especificativo, recapitulativo ou resumidor, né? Distributivo ou comparativo. Vou dar aqui os exemplos, né? Explicativo, quando ele está explicando, né? Quando ele aparece, quando o aposto aparece na frase explicando. Roubaram Neymar. Aí eu vou explicar quem é esse Neymar. Apareceu uma vírgula e apareceu aquele, o porteiro do prédio. Podia ser outro Neymar, né? Mas o porteiro do prédio, eu estou explicando quem é Neymar. Então, por isso é um aposto explicativo. Enumerativo é quando ele vai enumerar, certo? O exemplo diz assim: eu preciso de 2 itens. Né? Quais são os 2 itens? Aqui é 2 pontos, né? Papel e caneta. Então, eu enumerei os 2 itens que eu estava precisando. Recapitulativo, resumutivo. Casa, comida e roupa lavada, nada o satisfaz. Então, nada
Eu estou resumindo isso aqui, ó. Casa, comida e roupa lavada, eu estou resumindo em nada. Nada o satisfaz. Então, nada vai ser o meu aposto. Especificativo. Esse aparece sem pontuação e a intenção dele é nomear. Exemplo aqui, ó. O aluno André passou em várias provas. Então, o aposto meu vai vir sem pontuação, mas eu vou estar nomeando. No caso, eu tenho aqui o aluno. Que aluno? André. Então, o aposto aqui é André. Apareceu sem vírgulas, entre as vírgulas, já não teve vírgulas, mas já para eu entender quem é o aposto. Eu estou dando uma explicação. O aluno passou em várias provas. Foi qualquer aluno? Não, foi o André. Tá certo? E comparativo, quando eu vou estabelecer uma comparação. Aqui, olha. Sua voz, sinfonia divina, encantava a todos. Então, como era a voz dela? Era uma sinfonia divina. Então, eu estou fazendo uma comparação. Então, isso aqui é um aposto. Ele apareceu entre vírgulas, nem sempre vai acontecer, né? Mas é um aposto. Vamos falar agora sobre vocativo. Então, o que é vocativo? Vocativo é um termo independente que não pertence nem ao sujeito nem ao predicado, assim também como o aposto, né? É um chamamento, uma invocação, um apelo usado no discurso direto. Exemplo de vocativo. Bruna, você vai demorar muito? Então, quem foi que eu voquei? Quem foi que eu chamei? Bruna. Então, Bruna é meu vocativo. Ouça, querida, o que eu estou dizendo. Quem foi que eu chamei? Eu chamei essa querida aqui, né? Ó, meninos. Quem foi que eu chamei? Os meninos. Observe que Bruna apareceu com uma vírgula, querida apareceu entre vírgulas, com duas vírgulas, e meninos teve aqui um sinal de exclamação. Eu disse a vocês que sempre vai ter. Portanto, o assunto é esse, bem curtinho. Aposto é uma explicação, vocativo é um chamamento. Vamos para as atividades, tá certo? Atividade 1. Coloque A para aposto e V para vocativo nos parênteses. Então, esses parênteses aqui vão ser preenchidos de acordo com as frases. Vocês vão ler as frases e vão ver se é um aposto, coloca a letra A. E se for um vocativo, coloca a letra V, certo? Não é V ou F não, viu? É A e V. Então, eu tenho aqui a frase. Este escritor, aí apareceu aqui como romancista, nunca foi superado. Como romancista apareceu no meio da frase, entre vírgulas, possivelmente. Ou é um aposto, ou é um vocativo. Eu vou analisar. Eu estou explicando ou eu estou chamando? Se eu estiver explicando, é um aposto. Se eu estiver chamando, é um vocativo. Aí eu vou preencher aqui. A para aposto. Ou então, eu vou colocar V para vocativo. Se eu estiver chamando, é vocativo. E se eu estiver explicando, é aposto. É facinho, né? Bem fácil da gente entender. Essa é a atividade 1. Vocês vão pausar o vídeo e copiar no caderno. Pausa o vídeo, copia no caderno, responde, depois de responder, tira a foto e manda para mim, tá certo? Atividade 2. Atividade 2, ele diz assim: destaque, sublinhe, né? O aposto de cada oração a seguir. Eu tenho A, B, C, D, E. Eu só tenho aposto nessas orações. Você não vai ficar na dúvida se é aposto ou se é vocativo. Eu já estou dizendo que só tem aposto. Aí eu vou ter que ler, né? Esse era seu maior medo. 2 pontos. Qual era o medo dele? Que não voltasse para casa. Então, achei o meu aposto. O aposto apareceu depois de 2 pontos. Bem tranquilo, né? Eu só vou sublinhar e eu posso até colocar o nome aqui. Aposto. Né? Para marcar. Para dizer que eu sei mesmo, né? Aposto. Certo? Entendido? Atividade 3. Aponte, sublinhe, o vocativo das orações. Então, nesse caso, eu vou procurar o vocativo. Que eu só tenho vocativo, eu não tenho aposto. Então, eu vou olhar a frase e vou ver o que é que eu estou chamando. Fala sério, pai. Então, quem foi que eu chamei? O pai. Então, já achei meu vocativo. Beleza, pessoal? Fácil, tranquilo, né? Então, são 3 atividades. Essa é a primeira, para colocar A ou V. A segunda é para achar só os apostos. A terceira é para achar só os vocativos. Tá certo? Eu desejo uma boa aula para vocês, uma boa atividade. Copia no caderno em letra legível, tira a foto e manda para mim. Essas atividades já são valendo ponto, tá certo? Eu já tenho acumulado alguns pontos de alguns alunos participantes, tá certo? Um abraço, muito obrigada pela atenção. Nossa aula terminou aqui, até a próxima aula.